Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio do Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. E hoje nós teremos um tema muito bom, que é o tema Gog e Magog, que é no Antigo Testamento apresentado por Ezequiel. Neste contexto, nós estamos estudando escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. E Gog e Magog vai justamente culminar no final, ou seja, a escatologia bíblica vai culminar em Gog e Magog, que na sequência vem o juízo final. O tema geral do trimestre é a justiça divina. E o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição número 9 e o tema da semana da lição número 9 é Gog e Magog, um dia de juízo. Até porque este juízo é o juízo final. Ocorrida a batalha de Gog e Magog, na sequência vem o juízo final. É interessante, eu acho que é oportuno explicar para os irmãos que na nossa organização e compreensão teológica, criada por Lawrence Olson, nós cremos nas dispensações. Eu creio em 7 dispensações. Há quem não creia, mas eu creio na organização da Bíblia em 7 dispensações que inclusive fundamentam a predestinação. A predestinação não de pessoas, mas predestinação de eventos. Estes eventos acontecerão independente das pessoas quererem ou não. É tipo falar do arrebatamento da igreja. É um evento predestinado. Quem estará presente ou não é outra questão, é um fator subjetivo por um lado e objetivo por outro. Objetivo porque Deus deu as regras e subjetivo porque nem todos participarão do arrebatamento. Mas os eventos predestinados acontecerão. Veja bem, se você estudar a escatologia bíblica, levando em consideração esses 7 acontecimentos, essas 7 divisões, essas 7 dispensações, você compreenderá a escatologia bíblica. Nós temos aqui a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Graça e milenial, são 7 dispensações. O que é interessante por hora falar, já que nós estamos falando de o juízo divino e Gog e Magog, um dia de juízo, é interessante falar que essas dispensações começaram com uma oportunidade. Deus deu em todas uma oportunidade a alguém. Mas Deus estabeleceu regras e é interessante falar que estas regras foram descumpridas. Em todas essas oportunidades as regras foram descumpridas, cada uma das 7 dispensações. E havendo o descumprimento da regra, logo vem punição. Então Deus estabeleceu punição para cada uma das 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Na dispensação milenial vai ocorrer a mesma coisa. Deus vai dar uma oportunidade do mundo viver uma teocracia, do mundo viver em paz. Deus vai dar a oportunidade dos animais viverem em paz com os homens e entre si. Não aprenderão nem mais a guerra, mas eles vão desobedecer. E é justamente na batalha de Gog e Magog, quando eles vão se rebelar contra Deus, e a culminação disso aí é o que vem na sequência, que é o juízo final. Então, nós temos um assunto muito bom para discutir esta semana e eu gostaria que você não perdesse a aula da Escola Bíblica Dominical. E se você é professor, se esforce. Nós temos visto alguns professores que infelizmente não têm alcançado o âmago, a essência do assunto e mesmo assim se irrita quando a gente tenta orientar, tenta dizer, ó, vá por aqui, vá por ali. Aí a gente acaba deixando de lado e ele mesmo percebe que fica perdido quando não tem a participação dos alunos. Então, seja humilde e aprenda, né? Aprenda, busque, procure quem sabe, leia livros, se oriente, porque se você está como professor, você deve estar preparado. Busque a direção do Espírito Santo, tá bom? Hoje nós estamos diante da nossa segunda reflexão da semana. Leremos hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 14, ou 14, como alguém costuma dizer. Jeremias 1 e 14. A epígrafe de hoje diz: o mal vem do norte. Era o ditado desde os dias de Jeremias. Nos dias de Jeremias tinha o ditado: o mal vem do norte, ou o mal virá do norte. Nós vamos fazer leitura hoje, continuando na Bíblia
na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Matteu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Leia conosco, assista todas as outras reflexões, são 6 durante a semana. Esta é a segunda, então tem a de ontem e teremos mais 4, assim querendo Deus. Aproveite e já te convido para se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, compartilhe, curte, comente, deixa a tua opinião, mas mande para alguém. De repente alguém está precisando, tá bom? Assista esse conteúdo, mande aí suas observações, se entendeu, se não entendeu, colabore de alguma forma, tá bom? Jeremias 1,14 diz assim, contextualizando, Jeremias está profetizando no momento em que Jerusalém está se preparando para ir para o cativeiro. Jeremias está se preparando. Jerusalém está aqui na iminência de ir para o cativeiro babilônico. Ainda não foi, mas está na iminência. No entanto, quando você pega o mapa mundi, e você pega o mapa de Jerusalém, e você analisa de onde viriam os caldeus, você vai ter uma noção que os caldeus viriam do leste para o oeste. Geograficamente, para chegar lá em Jerusalém, eles teriam que subir e depois descer. Então, olhando assim à primeira vista, os algozes dele viriam do norte, porque estariam descendo. Mas quando você abre o mapa, você expande o mapa, você percebe que, a bem da verdade, eles não vieram do norte. Eles vieram do leste, vieram do oriente, vieram lá da região do sol nascente, vieram daquela região. Só que geograficamente, ao chegar lá em Canaã, eles tiveram que descer. Aí você abre o mapa e quando você coloca o norte direto, você sobe ali o mapa, partindo de Jerusalém, sentido norte, você vai parar justamente na região de Gog e Magog, que ontem, você deve assistir o vídeo que nós fizemos ontem, aponta para a região norte, são descendentes de Noé, descendentes de Jafé, e povoaram a região norte, aquela parte que fica superior ali no mapa mundi, subindo em direção às geleiras, subindo em direção à Rússia. Então, tudo indica que este norte que está se falando aqui, tanto poderia ser os caldeus que estariam vindo e descendo na região norte para atacá-los, como pode ser o norte de onde viria a destruição. O que é bem verdade é que era comum eles dizerem que o mal viria do norte. Vamos ler o texto aqui, 1,14. Disse-me o Senhor, Jeremias está profetizando, Jeremias está iniciando suas profecias, seus oráculos, está afirmando, dizendo para a nação de Israel que eles vão cativos, etc, etc. Aí Jeremias traz uma frase que o Senhor disse para ele. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Observe que Nabucodonosor, os caldeus não invadiram toda a terra. Eles invadiram Jerusalém, eles invadiram Canaã, eles levaram os judeus cativos, as 2 tribos do sul levaram cativas. Mas aqui diz que do norte se descobrirá o mal sobre toda a terra. Existe um mal que há de vir sobre toda a terra, e este mal sobre toda a terra virá do norte. Na melhor compreensão, indo direto ao ponto, este norte seria a Rússia, é a região de Gog e Magog. Pois bem, já disse para todos que Gog e Magog é uma batalha que vai acontecer no final do milênio. Levando a ordem das coisas, e dentro do livro do Apocalipse, nós temos os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, que trata dos dias atuais, desde Cristo até o arrebatamento da igreja, dias atuais. É o que está escrito lá, coisas que são. As coisas que são, capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Do capítulo 4 de Apocalipse em diante, você pode ler lá no versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então são as coisas futuras, coisas que hão de acontecer. E o marco ali é o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e as coisas que são ficam para trás.
Para frente agora ficarão as coisas que hão de acontecer. E nas coisas que hão de acontecer, nós temos imediatamente a grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós teremos o juízo das nações, que vai ser ali num período de 45 dias aproximadamente. Abra aí a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Você vai encontrar bem-aventurada quem chega a 1290 dias e mais bem-aventurada quem chega a 1335 dias. 45 dias, você vai encontrar isso lá. Na sequência, repetindo, grande tribulação, no finalzinho fecha com a batalha do Armagedon, mas ainda é grande tribulação. Aí vem o juízo das nações, que é nesses 45 dias, e na sequência vem um período de 1000 anos. Satanás foi preso na batalha do Armagedon, então Satanás será solto antes do final do milênio. O milênio dura 1000 anos e Satanás ficará preso por 1000 anos. Como ele vai ser preso antes, ele também vai ser solto antes. Lá no finalzinho desses 1000 anos ocorrerá o que nós estamos estudando nesta semana, que é denunciado, revelado pelo profeta Ezequiel. Ocorrerá a batalha de Gog e Magog, a revolução, a revolta, a guerra de Gog e Magog. Eu disse que é revelado pelo profeta Ezequiel e digo para vocês, conforme consta na revista, na leitura bíblica em classe que estudaremos domingo, Ezequiel capítulo 38, versículo de 1 a 6, aí dá um pulo para o capítulo 39, versículos de 1 a 10. É o que nós vamos estudar. Só que tem mais coisas do capítulo 38 que eu vou tentar comentar com você, se o tempo der hoje. Então, Ezequiel revelou lá atrás, num período muito longe do acontecimento, porque se a igreja for arrebatada hoje, a batalha de Gog e Magog vai demorar quase 1007 anos. Quase 1007 anos para ela acontecer. Então, já está previsto que ela aconteceria. E que é um mal que virá sobre toda a terra, porque a terra estará vivendo um período de paz, estará vivendo um período teocrático, e com a libertação de Satanás, ele vai conseguir mover o coração dos homens, e ali agora haverá uma revolta geral, mais uma revolta contra Israel. Israel, que neste momento vai ser realmente o centro das atenções. Perceba que desde o início do estudo de Ezequiel, que Ezequiel vem mostrando guerras contra Israel. Seja aquelas guerras dos dias de Nabucodonosor, seja o que aconteceu no ano 70 da nossa era cristã, seja o que aconteceu lá atrás no período interbíblico, quando Antíoco IV, Epifânio, invadiu Jerusalém e sacrificou no templo uma porca, seja a guerra dos 6 dias que houve agora em 1964, se eu não estou enganado, seja a batalha do Armagedon, seja o que for, seja a batalha de Gog e Magog, mas Israel sempre estará em confronto. Até mesmo durante a grande tribulação, grandes confrontos irão sobre Israel, sobre Jerusalém, por serem eles os primeiros representantes de Deus na terra. Imagine aí o que vão sofrer os cristãos que não forem arrebatados, que estiverem durante a grande tribulação. Assista aí a live que nós temos. E depois do arrebatamento, o que vai acontecer? São 3 partes que nós fizemos esta live. Lá você vai ter muita resposta que vai te orientar, vai te esclarecer muita coisa, certo? Então, voltando para dentro de Ezequiel, e o tempo está indo, em Ezequiel, nós temos capítulo 38, que pelo menos 5 coisas devem ser respondidas. Primeira, quem fará esta batalha e quem estará na batalha? Segundo, onde ocorrerá esta batalha? Estou falando da batalha de Gog e Magog, que é o tema da semana. 3, quando ocorrerá esta batalha? 4, por que ocorrerá essa batalha? E 5, o que acontecerá nesta batalha? As respostas para essas perguntas, porque o nosso tempo aqui é curto, estão todas no capítulo 38 de Ezequiel. Basta que você leia. Lá você vai ter, no capítulo 38, os versículos de 1 a 6, que é o que vai ser utilizado na leitura em classe domingo, a resposta da primeira pergunta. Quem participará da invasão? Quem é que vai participar da invasão? Você vai ler Ezequiel 38, versículos de 1 a 6. A segunda pergunta, aí na resposta aí tem Ros, né, o nome antigo, o nome atual é a Rússia. Você vai ter Magog, que está em volta da Ásia Central e aquela região ali de cima.
os antigos citas, né? Você vai ter Meseque, você vai ter Mogi, você vai ter Tubal, você vai ter... e aí por diante. Então, versículos de 1 a 6 do capítulo 38. Segunda, onde será a invasão? Você vai ter no capítulo 38, versículos 7 e 9. 7 a 9, você vai ter a resposta. Segunda pergunta, segunda resposta. Capítulo 38, versículos 7 a 9. Veja que a lição de domingo não vai tratar desses versículos. Ela vai do 1 ao 6, aí pula para o 39. Porque não tem espaço, né, gente? O comentarista quer justamente que nós estudemos sobre isso. Então, na terceira pergunta, quando será a invasão de Gog e Magog, essa batalha? A resposta você vai ter no capítulo 38, versículo 8. No versículo 8 você tem a resposta, 38, versículo 8. Aí você vem os mais aí agora, o que ocorrerá na invasão? Aí você vai ver em Ezequiel 38, versículo de 11 a 12 e etc. Tem até um paralelo que está em Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. Vão desafiar a autoridade de Cristo e assim por diante. E a última pergunta, que é: o que acontecerá quando ocorrer tal invasão? A resposta estará no capítulo 38, versículo de número 18. Então não dá para nós, neste momento, discorrermos, porque a nossa proposta é pequenas reflexões. Veja que já estamos ali com 16 minutos, então não dá. Nesta circunstância, você deve continuar conosco, porque durante a semana nós continuaremos falando sobre Ezequiel e sobre a batalha de Gog e Magog. Só para dar uma pincelada, nossa lição domingo será dividida em 3 partes. A primeira parte da lição vai falar sobre a identidade dos povos invasores, que é a primeira pergunta que nós fizemos. Quem serão? Aí tem a resposta, versículo de 1 a 6. O segundo ponto, sobre a identidade dos... ainda continuando sobre os povos invasores, porque aqui agora vem os nomes. Começando com Gog, Magog, Meseque e Tubal, a coalizão de Gog e assim por diante. E o terceiro ponto, sobre o contexto escatológico. O que estará acontecendo nesses dias, final do milênio, véspera do juízo final e assim por diante. Eu tenho certeza que você não vai perder o restante desse conteúdo, porque nós não podemos nos alongar aqui. Mas, se for preciso, a gente faz um apêndice só para você ter esse conteúdo mais esclarecido. Legal? Amanhã, querendo Deus, nós estaremos falando sobre Meseque e Tubal aparecem como confederados de Gog. Meseque e Tubal aparecem como confederados de Gog, dando já explicação à primeira pergunta, né? Quem são? Quem é que vai invadir? Deus te abençoe, fique conosco e leia aí Ezequiel 38, é só um capítulo, leia aí o 38, legal? Fiquem todos na parte de compartilhe este conteúdo, você só vai compreender se assistir todas as partes que nós estamos aqui colocando. Fiquem todos na parte do Senhor.